paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Sobre este povo que se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Olá, que bom que você pode estar conosco. Estamos no 4º domingo da Quaresma. Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 e 15. Desejamos a todos e todas um abençoado culto. Cada dia nascer de novo sol, nasce a cada manhã, a misericórdia de Deus. Recebemos a dádiva da vida, totalmente virtuosa, nosso Senhor. E gratitudes foi o que servir, vamos cantar e adorar, e despertar para conviver nesta luta celestial, o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento da massa, nós somos a luz do mundo, depende do sol da graça. Vamos cantar, e despertar para conviver nesta glória celestial, o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, depende do sol da graça. Vamos cantar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Vocês já comeram alguma coisa que não lhe fez bem? Esses dias, conversando com uma pessoa, a pessoa disse: eu acho que comi muito chocolate o final de semana, e aí outro dia me deu uma dor de barriga, eu não passei bem. Você já comeu alguma coisa que não lhe fez bem, assim, que você começou a se sentir pesado, meio mal, com dor de cabeça, indigesto? Acontece, né? Acontece sim, com certeza.
que às vezes a gente coloca algo para dentro do nosso organismo que não nos faz bem, ou que estava estragado. E aí o que acontece? Há um processo para que o organismo se renove, se purifique, fique bem novamente, para que o estômago comece a trabalhar. Às vezes tem pessoas que até precisam tomar uma medicação, fazer um exame, né? Tomar um remédio, né? E é interessante que tem crianças que até podem ficar tão mal que colocam tudo para fora, né? Isso é relacionado à comida da gente. Mas eu quero fazer uma comparação com vocês. Sabem que na área espiritual, quando nós presenciamos algo que é errado, também mexe conosco e nós não ficamos bem. O Salmo, que é o Salmo indicado hoje, também fala um pouco sobre isso, que há coisas que se acomodam em nossos pensamentos e em nossos sentimentos que são ruins e que num determinado tempo a gente precisa colocar para fora, limpar, esclarecer a situação. Senão aquela situação, aquele pensamento, aquilo que nós vimos acaba nos envenenando e nos faz mal. E a pessoa vai ficar a partir daquele momento com um coração não agradável aos olhos de Deus. Então gostaria que você refletisse sobre essa situação, né? Coloque para fora, desabafando, confessando a Deus ou a alguém, pedindo perdão, né? A palavra do Salmo 32 diz assim: poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor, Deus, me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Amém. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes acessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes acessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu
Semana que vem agora é dia 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira. Até nesse dia eu vou fazer uma mensagem no mensagens.com do nosso ensino. A verdade, ela às vezes não é falada porque ela pode doer, porque ela pode machucar. E sabe onde mais nos confrontamos com a verdade muitas vezes? Dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque às vezes dentro da nossa casa as máscaras do dia a dia caem a partir da convivência das relações. As pessoas, quando estão num social, vão para algum lugar, ali elas se arrumam todas, né? Aí aguentam, e aí elogiam, aí disfarçam, usam máscaras, querem agradar, esconder. Mas na casa, quando a gente anda lá sem maquiagem, de chinelo, de pijama, ali está a tua essência, a tua natureza bruta. E muitas vezes é os lugares onde as verdades, elas aparecem, elas vêm do coração para fora. E aí é que nós percebemos que a gente não é alguém perfeito, né? Nós temos que lembrar que estamos sempre sendo lapidados, melhorados, e isso acontece porque nós somos humanos e acontece a partir da nossa convivência, né? O humano molda também o humano, se constrói, nós somos moldados a partir das nossas relações, e isso é muito bonito. Ainda bem que é assim, né? Ainda bem que a gente pode conviver com as pessoas e o outro nos fala, nos orienta. Quando alguém fala alguma verdade que nos toca, lá no fundo do nosso coração nós teremos que agradecer pelo que a pessoa nos falou. Quando Jesus veio ao mundo, enviado por Deus, ficou muito tempo com os discípulos, né? Andando, circulando, caminhando, dormia, tomava banho, de certo, tudo, né? Imagina a rotina de uma casa de um dia. Jesus fazia isso com os discípulos, andando de cidade em cidade, caminhava, parava, conversava. Era uma vivência muito assim próxima, de família. E quando a gente está muito próximo de alguém, a gente acaba se conectando com essa pessoa, acaba pegando o jeito que a pessoa também tem. Aquilo que a pessoa começa a fazer, a gente também começa a fazer. A gente começa a se moldar a partir da convivência. A gente começa a ficar parecido com a pessoa. A gente começa a ter o mesmo pensamento. Isso é entre os casais, entre os namorados, né? Nos grupos, e começamos a nos conectar. E as caixinhas da nossa memória, elas vão também se abrindo quando a gente confia em alguém para conversar. E aí a nossa verdadeira natureza vai aparecendo. O coração, ele ganha confiança e vai se revelando. E a partir disso, as pessoas, às vezes, elas se unem mais a partir da convivência, ou às vezes as pessoas brigam muito e se afastam. Então, que a gente possa, assim, se alegrar com a convivência que se tem, nós sermos pessoas em nosso coração íntegras, puras, e sempre zelar também pela verdade e gostar de ouvir a verdade, porque ela sempre vai nos moldar. Convido para ter um momento de oração de confissão de pecados. Confissão de pecados. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a ficarmos no caminho da verdade, que ela seja revelada a nós nos mais diversos momentos de nossa vida, através de amigos, familiares e também através de Ti, quando ouvimos a Tua palavra. Como comunidade, também reconhecemos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Pedimos a Ti perdão se em momentos nos desviamos dos Teus caminhos, se fomos ausentes no amor e no serviço ao nosso próximo, e se também usamos de mentiras em algum momento. Perdão a Deus, se pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Uma palavra de anúncio da graça que vem de Deus a partir da Sagrada Escritura. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que assim possamos receber o perdão de Deus e estendê-lo ao nosso irmão e à nossa irmã. Amém. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão,
E teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Temos um momento de oração. Ó Senhor Deus, dá entendimento, que ao ouvirmos a Tua palavra, possamos ter clareza e direcionamento em nossos passos, para organizar e restaurar a nossa família. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés. Por Cristo Jesus. Amém. Uma das coisas que eu admiro na linha de pensamento de Deus, quando eu leio a Bíblia, leio as parábolas, leio as histórias, né? A forma como Jesus convivia com as pessoas, uma das coisas que eu admiro muito é que Deus sempre tenta consertar as coisas, Ele tenta arrumar, ajeitar, apontar caminhos, né? Ele trata o povo como uma família. Não tem perdido para Deus, Ele não descarta pessoas, né? Ele não joga fora. As pessoas para Deus não são descartáveis. E não ouvimos Deus dizer em nenhuma palavra bíblica: não tem mais jeito, não adianta. Sempre há caminhos de vida, caminhos de esperança, caminhos de amor, de renovação, de transformação. As parábolas contadas por Jesus sempre apontam caminhos, né? Apontam direções, convidam a profundas reflexões, para que a gente possa olhar sempre para dentro. Como está aqui? E quando a gente olha para dentro, a gente pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida? Com a forma que eu convido? Esse meu jeito de viver está me levando aonde? Você já se respondeu essa pergunta? Se eu fizesse para você, que tipo de vida você está levando, né? Esse tipo de jeito de viver vai levar vocês aonde? Para que lugar? Sabem que tem pessoas assim que vivem no céu. E tem pessoas que vivem no inferno, a partir das escolhas que fazem, a partir do seu jeito de viver, de conviver, a partir dos valores que carregam. Parece que vivem numa eterna tempestade, né? Com o seu jeito de ser, assim. Então, as parábolas, esse texto aqui, ele está dentro de antes e depois também num contexto de parábolas de Jesus. As parábolas, elas querem nos ajudar a olhar para como nós estamos vivendo. E a partir de como nós estamos vivendo, elas querem nos puxar para mais perto do Pai, dos ensinamentos de Deus, né? Essa parábola, um homem, ele tinha 2 filhos. Um pai tem uma tarefa de educar, de ensinar, de ser o provedor. Como pai, quando nós ensinamos os nossos filhos, nós não sabemos o que se passa no coração, né?
as vontades, os desejos, as intenções, mesmo que a gente se esforce muito para ensinar, para lhe dar valores, a gente não consegue visualizar o que cada um tem no coração. E um dos filhos desse pai pede uma parte na herança e quer sair ao mundo, quer conhecer, quer ver novos horizontes, conhecer outras pessoas. E o pai, o que ele faz? Ele dá a liberdade ao filho. Ele dá a liberdade. O filho vai ao mundo sozinho, se achando, longe de casa, da família, das suas experiências de base. E é levado ao quê? Quando a gente acha que está tudo bem, né? Que a gente está fazendo o que é certo, aí vem, né? O diabo, ele é bem articuloso. Ele vem, oferece os prazeres, as coisas, e a pessoa vai indo, e vai indo, e vai indo. E quando vê, a vida está uma bagunça, né? E esse jovem, ele se perde. Temos nós, como filhos de Deus também, né? Deus é nosso Pai, como filhos de Deus, Deus também nos concede o livre arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas o que nós vamos escolher e o que nós vamos fazer vai nos levar aonde? O pai, com certeza, ele solta o filho, mas fica com o coração apertado. Por quê? Porque o ama, porque cuida, protege, perdoa, né? Porque direciona e orienta. Um pai fica preocupado com o filho. E nessa parábola a gente percebe assim que graças, de alguma forma, houve na vida desse jovem uma profunda reflexão. Eu estava lá e eu tinha tudo. E agora, aqui, eu não tenho nada. No coração e na mente vem desse jovem a pergunta: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Quando as pessoas chegam a esse estágio de se perguntar, o que foi que eu fiz? Ou o que eu estou fazendo? Ou o que eu perdi já? Há uma conversão, né? Há uma volta ao Pai. Chegamos aí a ouvir rumores e tambores de Deus no céu. A festa sempre no céu. Quando há mudança, quando há reflexão, quando há transformação. A quaresma aí toma forma na vida da pessoa, porque é na quaresma que nós convidamos a uma profunda reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou indo? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar como filha e filho de Deus? Há nesse jovem, quando ele se pergunta o que eu estou fazendo? Lá na casa do meu pai eu tinha tudo. E aqui eu estou comendo a comida dos porcos e lá eu tinha do bom e do melhor. Há uma volta desse jovem para os braços do pai. O amor do pai, graças, é incondicional e misericordioso. A visão de família ali que nós temos nessa parábola, que é um pai que acolhe o arrependido. Nesse acolhimento há uma oportunidade de o quê? De recomeço. Podemos dizer sim que a partir do arrependimento, que vem da reflexão, há uma oportunidade de recomeço. Essa parábola ela é riquíssima em várias ilustrações que nós poderíamos citar, mas também nós estamos prontos a acolher aquele que está perdido. É um exercício de aprendizado, isso também para nós. Para pais e familiares, muitas vezes nós afastamos aquele que está arrependido, aquele que quer voltar. Isso a gente pode ver na vida da comunidade, na nossa família. Também não é em vão que Jesus, quando conta essa parábola, ele usa como pano de fundo o contexto da família. Na família, irmão, pai, empregados, trabalho, herança, né? Quanto rolo que tem a herança aí nas famílias, que é muito triste isso aí, né? Então Jesus conta essa história da
da família. E o que tem a família de tão importante? Gente, na família tem tudo, tem tudo. Na família a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a comer, a gente cresce na família. Na família a gente briga. Eu lembro quando eu era pequena, assim, a pessoa que eu mais brigava era meu irmão. E graças a gente depois aprendi a fazer as pazes. E era por coisas tão bobas, assim, bicicleta, eu ando primeiro, tu anda depois. E o pai e a mãe lá, não, olha, se respeitem, um de cada vez. E na família a gente aprende a se respeitar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar. E graças a sempre esse convívio que ali é prevalecido com amor, com unidade, porque há uma orientação, há um cuidado no que fazer, no que não fazer. Então aprendemos as coisas na casa, na família. E tantas coisas nós fazemos como família, que quando eu ouço essa história de Jesus e outras, eu não consigo imaginar uma vida em um mundo sem família. Com pessoas que não querem ter família, filhos que não querem viver em comunhão e em família. A família faz toda a diferença na vida das pessoas. O nosso Deus, a gente pode dizer que é um Deus família, né? E é a família que, com a ajuda de Deus, sempre é restaurada, sempre é edificada, é abençoada, é construída a partir do projeto de Deus que Deus propõe, de unir, de perdoar, de reflexão. Que nesse tempo de Quaresma nós possamos nos aproximar da família de fé, unir laços com a nossa família sanguínea e também buscar forças para fazer isso a partir também do nosso Deus. Amém. Se depender de nós, a vida logo virá um fardo. Em meio a tropeços e tantos lamentos, tentamos carregar. Se depender de nós,
nos preparando para a oração final do nosso culto, né? Quando nós ouvimos essa música, Se Depender de Nós, é bonita, né? Muitas coisas dependem de nós. Se eu perguntar para você assim, quando foi a tua mudança na tua vida? Já aconteceu ou não aconteceu? Ou quando foi a tua conversão? Como assim, pastora, né? Conversão. Eu falo no sentido que você deixa de caminhar pelos caminhos que levam a coisas assim banais, futis, aquelas coisas tolas que não edificam, que não constroem. E você começou a buscar caminhos que te levam mais perto de Deus, né? Que te engrandecem o coração. Assim como na história do filho pródigo, o filho que estava perdido, mas tornou a viver, né? Há uma conversão, como é bonito isso, ele mudou o caminho. Eu, Alessandra Altrac, eu sempre fui na igreja, desde pequena, toda a minha família, todos os meus pais, todos os meus vizinhos, todos os meus primos, amigos na escola, todo mundo era luterano, né? Todo mundo ia na igreja, sempre eu ia no culto, nas programações, desde pequena. Mas eu confesso assim que era muito bom, eu aprendi a viver, a respeitar as pessoas. Mas quando eu tive 20 anos, eu participei de um retiro, de uma viagem, e nesse retiro eu ouvi uma mensagem, uma partilha, e eu senti muito profundamente ali que Deus parecia que estava falando diretamente comigo, né? Foi muito marcante assim. E nesse dia eu ainda mais firmemente decidi que eu queria por toda a minha vida, até o fim, caminhar para próximo de Deus, né? Trilhar até o fim dos meus dias aqui na Terra os caminhos que levam a Deus. E isso é muito individual de cada um, né? Qual é o caminho que você quer seguir, a partir de qual valores? A gente pode dizer assim, querido Deus, em tuas mãos coloco as minhas preocupações, cuidados e problemas. Em tua sabedoria coloco o meu caminho, minhas direções e meus objetivos. Em teu amor coloco a minha vida. Que você possa ter assim, durante a caminhada da sua vida, essa profunda reflexão de olhar para dentro e refletir para onde e como você quer caminhar. Convido para termos um momento de oração, de intercessão. Deus do cuidado, que nos chama com carinho e amor e direciona os nossos passos através da Tua Palavra e de Teus ensinamentos. Obrigado, muito obrigado por nos acompanhar e suprir. Senhor, intercedemos pelos que conheces e estão perdidos na caminhada, longe de Ti, de familiares, de amigos, e ainda em seus corações há maldade, ódio e rancor. Que de alguma forma o Teu reino chegue a ser apresentado a essas pessoas. Que a Quaresma seja um tempo de conversão e recomeço. Também obrigado pelos sorrisos, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos que de Ti recebemos. Dá-nos forças para sermos pessoas de fé, esperança e amor. Obrigado a Deus pelas contribuições, dízimos, ofertas e doações que recebemos, que sejam para a edificação das comunidades. Em Tuas mãos colocamos as pessoas doentes, acamadas, que fazem cirurgia e que necessitam de cuidados especiais, que de alguma forma sejam supridas em suas necessidades físicas e emocionais. Dá alento, saúde e paz. Deus amado, tudo mais nós pedimos na oração que o próprio Cristo nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos. Graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho. Graças pela felicidade. Graças por minha vida toda e por Tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por Tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares Teu divino amor. Graças que Tu não tens limites. Graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Eu te agradeço.